Ei, gente. Viu? Foi rápido. Já chamei o doutor Marcelo. Só aguardando ele aceitar. Agora tá vendo? Aê! Eu Agora troquei o foi! celular aqui para ver se talvez fosse aquele outro celular, né? Deixa eu tirar esse da frente Aham. aqui. Mas agora tá ok, né? Show. Uma boa noite, então, minha cara doutora Érica. Parabéns Boa aí pela noite, doutor Marcelo. iniciativa. Boa noite aos demais membros aí do grupo, Tributaristas Capixabas. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? A honra é Conversar um nossa. pouquinho agora à noite. Então, a gente vai falar hoje de um tema muito bacana, né, Érica? Sim, sim. Um tema muito interessante, muito importante para se aplicar na advocacia, que a gente não tem, às vezes, essa noção, né, de que a gente tem que aplicar isso, quando a gente começa a advogar, principalmente. E ainda mais, é um tema ainda mais interessante nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, de tentar se reinventar, de tentar arrumar formas de mudar um pouco a situação, né, por conta do cenário que a gente está vivendo. Então, é um tema que vai dar para aplicar bastante. O empreendedorismo, ele é o tema da moda, né? Agora, pra você ver, né? Há um tempo Sim, atrás, para a gente estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Esse bate-papo, assim, a gente precisava de um estúdio de TV, alguma coisa. E isso muda muito rápido. E essa mudança precipitada aí pela pandemia transformou todos nós em grandes empreendedores, né? É necessário sim. isso. Para sobreviver, hoje a gente vai precisar falar de empreendedorismo, né? Agora, é algo curioso, porque não só para a advocacia, para outras profissões também, a gente, durante o curso superior, durante a faculdade, a gente não tem nenhuma referência sobre isso, né? Nos preparam para ser excelentes profissionais. Vou falar o caso do advogado, né? O aluno termina seu curso lá e ele está apto a ir para o mercado de trabalho, ele está apto a defender os direitos, né? Agora, ele não tem nenhuma preparação para ele tocar o seu empreendimento, né? Eu não gosto de usar muito a palavra negócio, não, porque a gente acaba confundindo empreendedorismo com mercantilização. Muita gente ainda confunde isso, mas basicamente a gente sai de uma faculdade com três opções, três caminhos básicos a seguir. Ou a gente vai batalhar aí no mercado, conseguir uma vaga num escritório de ponta, né, para trabalhar numa equipe bacana, numa banca de advogados reconhecida. A gente também pode se dedicar mais ao estudo, visando um concurso para uma carreira pública, né? Muitos entram no curso de direito já com esse viés de seguir aí a carreira pública. E o terceiro caminho é o indivíduo abrir o escritório, um escritório próprio e ele ir trabalhar, né? Só que para isso ele não tem um mínimo de orientação, um mínimo de orientação. E para que a gente tenha possibilidade de ter sucesso em qualquer empreendimento que a gente vá ter, o principal é a gente ter planejamento. E a gente não aprendeu isso, né? Então, o que a gente precisa hoje muito é expor esses conhecimentos sobre empreendedorismo, para que os profissionais do direito e de outras profissões também, eles adquiram esse conhecimento, né? A gente não tem noção de gestão. E o escritório ainda, voltando a falar da mercantilização, não é nunca e foi a nossa ideia falar de mercantilização, né? Mercantilização é fazer promoção, a OAB não concorda com isso, a gente tem aí o nosso código de ética que veda várias condutas dessa forma, né? Mas empreender é necessário, porque eu vivo disso, né? Eu sou advogado, eu tenho clientes, eu preciso entender meus clientes, eu preciso cuidar das finanças do meu escritório, né? Muitas das vezes, como que a gente começa um escritório? A gente sai da faculdade,
junta com outro colega com quem a gente tem uma boa afinidade, né? Vamos montar um nosso negócio? E vamos. E ali a gente começa, né? Então, hoje, com essa situação aí da pandemia, ficou muito evidente que a gente precisa ter uma expertise de gestão para poder atravessar situações como essa, né? Muitas das vezes a gente não tinha sequer um controle financeiro no nosso escritório. E isso é fundamental, fundamental. Lá nos anos 40, assim, mais ou menos, um escritor austríaco de nome Joseph Schumpeter, ele dizia assim que o empreendedor é um visionário, né? Mas é um visionário que ele realiza as suas ideias. Essa é a diferença do empreendedor do sonhador. O sonhador também tem as suas ideias, mas ele não as põe em prática, ele não constrói, não gera valor. Essa é a grande beleza do empreendedor, ele gera valor, né? E a gente tem hoje a possibilidade de fazer isso também nas outras carreiras, como a advocacia. O médico, por exemplo, o médico ele não é preparado para administrar uma clínica, administrar o seu consultório, ele é preparado para cuidar dos pacientes dele, né? Então é muito importante esse trabalho. Agora, dentro da advocacia, eu vejo que está aumentando o interesse pelo empreendedorismo jurídico, né? Essa mudança promovida no mundo, principalmente em razão dessas tecnologias, né? Mídias sociais, inteligência artificial, falam aí de várias ameaças, e todas concretas, né? Contra profissões, principalmente profissões de cunho repetitivo, né? Então começa-se a falar na tal da advocacia 4.0, uma advocacia totalmente disruptiva, né? Seria muito interessante a gente poder explorar mais isso, entender mais do que é essa chamada advocacia 4.0, uma advocacia fora da caixinha. Você vê que há muito tempo o modelo de negócio jurídico ele vem se perpetuando. O modelo de negócio jurídico mudou muito pouco, porém nos últimos anos, nos últimos tempos, nós temos visto surgir aí as Lawtechs, né? Mas ainda assim tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa além, né? É interessante dizer que o advogado, se ele não adquirir esse conhecimento, se ele não entender como é gerir o seu negócio e com técnicas modernas de gestão, ele pode ficar fora do mercado, sim. Não por conta da tecnologia, mas porque ele vai ficar. Nós estamos ficando, de certa forma, obsoletos, né? A velocidade com que esse mundo está mudando e o que se espera dos profissionais, entre eles o advogado, também está mudando, né? Eu me lembro, falando agora assim, vem muita coisa na cabeça. Eu me lembro que no final da década de 90, dentro da gestão, dentro da área de gestão, falava-se assim, você tem que ter o foco no cliente, você tem que focar no cliente, você tem que ter foco no seu cliente. Logo em seguida, virando do século, entrando lá no final nos primeiros anos de 2000, eu já ouvi diferente, eu já ouvi que você tem que ter o foco do cliente. É entender o que é que o seu cliente busca, né? Vamos tentar entender isso aqui. Quando a gente vai empreender, vai montar o nosso escritório, vai começar a trabalhar, a gente tem as ideias na cabeça. A gente tem a ideia de como que a gente quer trabalhar, mas como que a gente vai se portar, mas isso precisa um pouco mais de refinamento, né? Por exemplo, eu não conheço nenhum advogado que tenha feito um plano de negócios antes de abrir o seu escritório, né? Um plano de negócio é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta do empreendedorismo excepcional. Através de um plano de negócio você pode planejar o que você vai fazer, como você vai fazer, qual é o público que você pretende atingir, não é? Quando você inicia a sua carreira como advogado, talvez você tenha uma percepção de qual o ramo do direito que você quer seguir, mas será que você tem a profundidade de como você vai gerir o seu negócio, a sua carreira, né? Então, hoje nós temos aí muitas ferramentas
à disposição. Outro dia até foi curioso, eu estava conversando com um grupo de colegas e falando de algumas ferramentas de gestão. Aí me disseram assim, nossa, Marcelo, isso é tão moderno, isso é tão inovador. Eu falei, não, não é inovador não, isso é da década de 30. Né? Quando a gente fala de ferramentas como o ciclo PDCA, ferramentas de gestão da qualidade aplicada no nosso negócio, no nosso modelo de negócio, né? As pessoas que não conhecem, as pessoas que não têm essa formação na área de gestão, elas acabam descobrindo maravilhas, só que já é usado há muitos e muitos anos. Né? Então, a gente precisa muito correr mesmo, aprender dessas técnicas para a gente poder desenvolver o negócio jurídico. Não é errado falar que eu não sou um empresário, e nem tenho uma empresa, eu tenho um escritório de advocacia, mas eu preciso gerir esse escritório como se fosse uma empresa, ele precisa dar resultado. Né? Ou uma coisa comum de acontecer, muito comum, em outras profissões também. O profissional muitas das vezes confunde o caixa da sua empresa, até com pequenos empresários, ele confunde o caixa da sua empresa com o bolso. Né? Então ele não sabe separar muito bem as finanças. Um planejamento financeiro básico, é básico, nós temos que ter um planejamento financeiro. Nós temos que ter meta, nós temos que ter indicadores, né? É muito comum eu perguntar assim, vem cá, naquele processo, colega, que você fez, qual foi a taxa de rentabilidade que você teve? Qual foi o lucro que você teve? Ele fala, hã? Não, você cobra um honorário como? Você tem um custo do seu escritório? Você sabe quanto custa você desenvolver um processo, tocar aquele processo? Um processo que, olha, muitas das vezes vai levar anos, né? Em quanto que você ganhou? Você sabe quanto você cobrou, mas quanto você lucrou com aquilo, né? Então, tem muitos colegas que ainda tratam isso de uma maneira empírica, assim, meio sem técnica, né? Então, eu acho que esse é um conhecimento que está chegando agora para a advocacia. Quem já percebeu isso, quem já partiu na frente, tá tendo muito bom resultado, né? Porque, veja bem, nós temos um número bem grande de profissionais, todos com muita qualificação, e aí eu quero iniciar a minha jornada, quero iniciar minha carreira como advogado. Como é que eu vou fazer para competir com esse monte de gente boa que tem no mercado? Se não for com planejamento, se não for com algo bem pensado, bem estruturado, eu posso até dar certo, mas aí é questão de sorte, né? E uma vez eu ouvi, não sei quem é o autor dessa frase, que diz assim, sorte é um negócio muito legal, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Então, assim, acho que a gente tem que trabalhar, sem planejamento é um trabalho com muito esforço e talvez algum resultado, mas a chance de dar errado é muito grande. Empreender, acima de tudo, é correr risco. Acho que eu falei isso outro dia com alguém, mas é uma frase que eu tenho na cabeça. Empreender é correr risco, né? E empreender com qualidade é correr riscos, mas riscos calculados, né? Se você fizer muito bem a sua lição de casa, você vai ter ali uma exposição muito menor ao risco, né? E assim a gente tem um bocado de situações aí que a gente poderia exemplificar, né? Dentro dessa visão toda de gestão. Eu acho Sim, importantíssimo que o advogado ele busque esse tipo de conhecimento. Né? sim, e entender também que você não precisa ter um escritório físico para você querer começar a empreender, né? Você não precisa, quando eu tiver o meu escritório, eu vou começar a pensar e a planejar algo assim. Você já tem que começar agora, até porque você é seu escritório, né? Você não precisa do espaço físico agora. Hoje em dia, é bom você ter, né, o seu espaço, mas cada vez mais as pessoas estão, às vezes, deixando de ter um local físico, de ter um gasto, por conta das possibilidades que estão tendo, né, esses coworkings, né, que estão existindo, essas divisões de sala, às vezes, ou outras formas de você encontrar, de você entrar em contato com o seu cliente que você não seja ter um escritório. Então, é você entender que você é o seu escritório, assim, você é a sua
Muito legal é a sua marca, assim. isso que você, Então, muito legal isso aí que você está falando, muito legal. Veja bem, muitas das vezes o ótimo é inimigo do bom. Né? Você fica imaginando que eu vou ter aquele escritório, uma bela estrutura, uma sala luxuosa, riquissimamente sim. mobiliada. Né? No momento eu não tenho, mas é o que eu almejo, é o que eu vou ter, e enquanto eu não tenho, eu não começo. E enquanto eu não tiver isso, Uhum. aquilo, eu não começo. Eu posso começar. Agora, o principal que eu percebo é o seguinte: eu monto o meu escritório, mas será que é aquilo que o meu cliente quer? Eu acho que o cliente mudou. Né? Eu acho que o cliente mudou. Porque nós temos um sistema judiciário que ele maltrata um pouco o nosso grupo, né, profissional. O advogado é um profissional que ele, por mais qualificado que seja, por mais preparado que ele seja, né, ele investe nesse conhecimento, mas ele depende do terceiro. Ele depende de todo o sistema do judiciário. Né? Ele depende do escrivão, ele depende dos servidores na vara, no cartório, ele depende do juiz, ele depende de uma série de pessoas, e são todas variáveis que ele não controla. Ele não controla. Então, muitas das vezes, o que o cliente hoje está querendo? Agilidade, rapidez e solução. Eu falo com alguns colegas, olha, você está pecando porque você quer ter razão, enquanto o seu cliente quer ter um resultado. Né? A gente também não aprendeu a lidar com o cliente, a gente sabe lidar com o problema jurídico. Mas será que eu sei entender as dores desse meu cliente? O que ele está buscando? O que ele deseja? Não é? Muitas das vezes não é uma briga. Conhecimento estratégico. Oi, oi, travou? Você Oi. está me ouvindo? Então, eu não sei se fui eu, se foi você, mas o meu travou aqui um pouquinho. Eu não sei se foi a minha internet ou se foi a sua. Mas eu volto um pouquinho então. Se alguém não É, travou aí, se eu não travei, me desculpe que eu vou ser um pouquinho repetitivo. Mas o que eu quem estou dizendo, estiver assistindo, dá um retorno para a gente poder saber como é que tá a situação, porque às vezes se for comigo, né, às vezes pode ser a minha internet, porque eu coloquei no 4G, né, então às vezes eu posso tentar conectar no Wi-Fi para ver se funciona melhor, só para saber quem travou quem aqui. E quem tiver pergunta, também aproveitar logo a deixa, quem tiver alguma pergunta, já vai deixando pronto aí, já pode mandar, que no final a gente vai responder. Eu acho que fui eu, ah, então. Se travou tudo, então foi minha beleza, internet. mas eu volto um pouquinho para você não ficar descontextualizada, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, que Obrigada. a gente depende a gente depende muito de terceiros no sistema judiciário, né? E aí a gente volta para aquela colocação lá do foco do cliente. Será que a gente está tendo a percepção correta de qual é a pretensão desse cliente? Né? Será que a gente está conseguindo alcançar o desejo desse cliente para a gente poder avaliar até se é possível, se não é possível, se a gente não vai desenvolver uma aventura jurídica, né? Então, assim, é importantíssimo que hoje o profissional do direito ele tenha também um pensamento estratégico, um pensamento de como que ele vai se colocar no mercado. Né? E aí, voltando à questão do escritório, eu posso começar hoje, hoje com as ferramentas digitais que nós temos, hoje com todo o arsenal, né, de aplicativos e tudo mais, eu consigo estar atendendo um cliente até sem ele precisar vir no escritório. Né? Para quem atua aí na área empresarial, é um fato, o empresário ele só vai para o escritório do advogado no dia que está pegando fogo, tem um incêndio lá, muito sério. Né? Porque fora disso, o foco dele está na empresa, está no negócio dele. Então, assim, Ele não tem tempo, né? normalmente, exato. E aí, normalmente, essas ferramentas digitais hoje, né, estão aí agora muito em moda, todo mundo fazendo reunião virtual e tudo mais, isso vem para auxiliar. Eu posso estar atendendo o meu cliente sem sair de casa. Se o processo é eletrônico, eu quase não vou ao fórum, né? Praticamente
tudo eu posso fazer de dentro de casa. Então, assim, é para entender que qual o modelo de negócio jurídico eu quero ter. Que tipo de profissional eu vou ser, qual é o tipo de cliente que eu vou estar atendendo. Será que esse cliente ele precisa daquela estrutura? Porque é caro. É caro você montar uma sala, né? Tem os custos do imóvel, tem os custos de manutenção, tem gente. Né? E hoje, por exemplo, o home office é uma realidade. Né? Já era possível, já tinha sido regulamentado isso lá na reforma trabalhista, mas algumas empresas também relutavam em aplicar e de repente todo mundo precisou ir para o home office e descobriram que é possível Sim. trabalhar a equipe toda 100% em home office. Né? Então, são esses insights que a gente precisa estar muito atento, prestando muita atenção. Né? O mundo está mudando muito rápido. Tem muita coisa ainda para acontecer. O direito está sempre perseguindo essas mudanças, né? Mas a gente agora tem que entender, a gente precisa ter essa percepção de que a velocidade é muito maior. E quem não acompanhar fica para trás mesmo. Né? Sim. Bom, falando um pouquinho aí da advocacia disruptiva, né? Disruptura, disrupção, tudo isso agora está muito na moda, né? Startups, né? Startups na área do direito e inteligência artificial. Outro dia me perguntaram assim, doutor Marcelo, tem medo não do robô tomar o lugar do advogado? Eu não tenho esse medo não, não tenho medo não. Saiu até, me lembro, na ocasião, tinha saído uma nota no jornal dizendo que o escritório de São Paulo havia adquirido a tecnologia da IBM, o Watson, né? E estaria implantando o Watson no seu escritório. Aí me perguntaram isso, se eu não tinha medo de perder o lugar para o Watson, não. Eu falei, eu não tenho não. Na verdade, eu fico pensando assim, para o advogado, esse contato humano, essa relação humana, é ainda muito mais importante para o cliente. Muitas vezes o cliente, quando vai conversar com você, ele não está buscando só a profissional do direito, aquela pessoa que tem um conhecimento jurídico, ele está buscando um amparo. Né? A frieza do robô não tem lugar, eu entendo que a frieza do robô não tem lugar na relação com o cliente. Né? Mas tem aí uma outra percepção. Eu acho que quem tem um pouco de ameaça é o juiz. Não que eu espere que um dia eu vá ser julgado por um robô, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, não, longe de mim pensar isso, não. Mas veja só, no tribunal, né, principalmente nos juizados especiais, nós temos a figura do juiz leigo. O que é o juiz leigo? É uma pessoa que realiza alguns atos, né, que depois são validados pelo juiz. Por exemplo, o juiz leigo faz um projeto de sentença, ele não dá a sentença, ele não faz a sentença, ele faz um projeto de sentença que posteriormente vai ser apreciado pelo magistrado, se entender que está adequado, coerente e justo, ele vai homologar. Qual a diferença desse projeto de sentença ser feito pelo juiz leigo ou ser feito pelo Watson? Nenhuma. Né? Na verdade, esse juiz leigo está mais ameaçado do que o advogado. Porque eu posso escrever e o robô ele vai fazer um texto melhor do que o meu, sem dúvida nenhuma. Né? E o juiz depois vai homologar. Então, assim, tem muita coisa doida por vir aí. Nós não estamos nem na metade do caminho. Nem na metade do caminho. Tem muita coisa doida para mim acontecer aí. E eu acho que vai impactar sim muitas profissões, o direito vai ser impactado, e é importante a gente estar vendo, acompanhando e tudo mais. Muitas das vezes o profissional do direito ele mergulha fundo nas questões jurídicas, isso é importantíssimo, estar antenado com as novas teses e tudo, né? Ainda mais aí o grupo tributaristas capixabas, né? Você veja só o que acontece hoje. Antigamente, o conhecimento tributário era um conhecimento muito caro, muito raro. Não é fácil, é uma matéria difícil, eu reconheço isso.
E hoje em dia eu vejo um colega do lado e ele fala assim, não, rapaz, eu peguei uma tese lá na internet. O processo eletrônico, ele entra lá, vê a peça que o outro escreveu, o mandado de segurança que o outro fez. E está todo mundo querendo advogar, e não é isso. A advocacia não é isso. É além disso. É isso também. É escrever uma boa peça, ter uma boa tese, é estudar, é se aprofundar, mas não é só isso. Acima de tudo, é resolver o problema do cliente. E a gente, às vezes, não consegue nem entender qual é o problema do cliente, né? Então, é por aí que o empreendedorismo vem socorrer, né? Principalmente agora, para quem eu fico imaginando quem está se formando, quem está indo para o mercado de trabalho agora, no meio desse caos da pandemia. Pensa bem, se para nós que já estamos no mercado de trabalho, houve esse abalo, né, não dá para negar, todos nós, todos os setores da economia, toda a sociedade foi impactada, o advogado não foi diferente, não. Tem muitas empresas que estão fechando e tem muitos advogados que estão passando dificuldade, é um período duro mesmo, né? Então como é que eu faço? Como é que eu faço para eu ir para o mercado de trabalho? Olha, se não for com muito planejamento, se não for com muito estudo, com muito conhecimento de empreendedor, com alma de empreendedor, a chance de dar errado é grande. A chance de dar errado é grande. Agora, é importante que o advogado tenha essa visão ampla, que ele saia, como a turma mais nova aí fala, saia da caixinha, pensa fora da caixinha, né? É importante ele compreender o mundo como um todo. Porque, também não sei quem falou a frase, é uma frase antiga que eu já ouço e já falei, porque eu, do alto dos meus 53 anos, eu já vi algumas crises, né? Nunca nada como essa, mas outras crises eu vi. E tem uma frase que diz assim, que na crise, enquanto um chora, o outro vende lenço, né? E nesta situação de vender lenço, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Pensa bem, nós tivemos aí a edição de algumas medidas provisórias, salvo engano, 2, que impactaram diretamente no mercado de trabalho, né, na legislação trabalhista. Não é? Pode, eu não estou falando que vai, mas pode resultar em um sem número de ações trabalhistas. Então é onde que a gente já pode começar, opa, vou me preparar, ou vou me estruturar, vou me atualizar em relação a essas questões. Esse é um ramo que eu não tenho... Deu uma travada de novo? Até onde que vocês ouviram aí eu falando? Só um minutinho, deixa eu ver. Oi, agora voltou. Voltou? Aí. Agora voltou. Agora voltou. Então, eu vou retomar de novo. Vou ser repetitivo para alguns. Eu estava falando o seguinte, é importante quem está entrando agora no mercado, né? Ou o advogado que está passando esse momento e está olhando lá na frente. É importante ele entender o mercado. O que está acontecendo hoje? Né? Eu estava falando dessas alterações profundas e muito rápidas na legislação trabalhista, gerando uma insegurança jurídica. Muita dificuldade do pessoal de RH interpretar e aplicar, né? Da noite para o dia, vários empresários, vários clientes me ligaram, Marcelo, eu quero fazer, eu quero para calma. Vamos pensar, vamos estudar. Agora, é fato que eu posso me preparar e esperar que eu vou ter em breve um sem fim de ações trabalhistas, né?
sem fim de ações trabalhistas. Então eu posso, opa, vou me preparar, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu já espero, não tenho essa certeza, mas tudo indica que sim, né? Nós teremos aí processos trabalhistas em grande volume. Outra, a recuperação judicial. Tem muitos colegas que não atuam nessa área, mas é um momento próprio para ele ir se aprofundando, porque muitas empresas vão passar dificuldades profundas e o Instituto da Recuperação Judicial é uma alternativa muito importante. Então, Sim. assim, é interessante que o profissional ele enxergue o mercado, ele trabalha a mente dele para ele ter um negócio jurídico. Mas foi longe o tempo que você abria um escritório e o cliente chegava. Né? Hoje não. É o que a Hoje gente não. mais quer, né? Mas hoje não acontece não. Você imagina, é uma pergunta que a gente deveria fazer. Por que esta pessoa vai procurar a mim e não ao meu colega? Qual é o meu diferencial? O que eu tenho para apresentar para ele, né? E usando um pouco desse linguajar novo, né? Assim, qual é o meu propósito? Né? Quais são os meus valores? O que o cliente busca em mim que me torna diferente do meu colega? Nós temos profissionais de altíssimo nível, mas por que ele veio até mim? É uma pergunta que eu faço. Muitas das vezes eu pergunto para o cliente, um cliente novo, que não me conhece, e eu pergunto para ele, cara, por que eu? Por que você veio até a mim? Né? Aí muitas das vezes a gente não sabe disso, mas a indicação, o boca a boca, é lógico que, assim, vamos falar um pouquinho do marketing, né? O marketing jurídico, ele tem todo o seu regramento e não pode ser diferente. Né? Nós não podemos ficar aí botando outdoor, botando programa na rádio, patrocinando um time de futebol. Não é possível para nós fazermos isso. Mas existe um marketing jurídico que pode ser desenvolvido, aplicado com muita técnica, com muito respeito ao nosso código de ética. Agora, mais importante ainda é o bom trabalho feito para um cliente, porque esse fala para outros 10. Eu, boca a boca, na advocacia, na construção da sua marca, na construção do seu valor, na construção da sua reputação, o boca a boca, o network, isso aí é imbatível. Isso é imbatível. É lógico que você precisa ter né, Instagram, você precisa fazer live, mas isso tudo não garante a perenidade do teu negócio. O que garante vai ser a atenção que você dá ao teu cliente. Como que você trata a relação do cliente, né? Você tem que pensar o teu cliente antes dele assinar o contrato até o momento que terminar a sua relação ali com o pagamento dos honorários. Né? E você termina, uma vez minha mãe me disse assim, meu filho, eu queria tanto trabalhar com um ramo de alimentação, porque o ser humano nunca vai deixar de sentir fome, né? Eu não entrei para o ramo da alimentação, mas eu usei esse mesmo argumento para mim quando eu fui para o ramo do direito, porque eu vim da engenharia mecânica. Eu, antes de ser advogado, eu sou engenheiro mecânico. E eu, quando optei pela advocacia, eu lembrei, todo mundo vai sentir fome e todo mundo um dia na vida vai ter problema. E se eu me colocar no mercado como um resolvedor de problemas, as pessoas vão vir até mim e eu tenho cliente para isso, porque eu resolvo o problema. Né? Então, é importante a gente hoje entender isso. O que o cliente quer é alguém que resolva o problema para ele. Né? Isso aí é uma mensagem que eu deixo para os meus colegas aí que estão nos assistindo. E antes de tudo, confiar no seu trabalho, né? As pessoas confiarem no seu potencial, no seu próprio trabalho, porque assim você consegue passar mais confiança para o cliente, né? Você consegue dar essa segurança de que ele vá fechar com você e não vai fechar com outro colega que tem tantos, né? É verdade. E a gente escuta sempre que a advocacia tá saturada, né? Que todos os dias tem vários advogados, várias pessoas se formando e pegando a carteira. E às vezes a pessoa passa mais tempo preocupada na concorrência, assim, né? Entre aspas, porque são colegas, né? A gente é uma classe que está aqui para se ajudar, né? Não para
pisotear um ou outro, né? E às vezes fica mais preocupado no outro do que no que eu posso oferecer, né? No que eu tenho que fazer. Então, a Legal. gente ampliar o nosso trabalho e aplicar essas técnicas que você falou, né? A questão do marketing, entender do que a gente tem que empreender, né? A questão do caixa, de separar as contas, porque principalmente quando a gente não tem escritório, é muito difícil a gente separar. Eu comecei, acho que esse ano, a separar o que entra, o que sai referente à advocacia, o que sai pessoal, a fazer essa separação para a gente poder ter a noção, às vezes, até do quanto que a gente está ganhando, do quanto que a gente está gastando, se a gente está injetando dinheiro que não é da advocacia para alguma coisa que deveria ser, né? Pois é, eu digo para você o seguinte: se eu perguntar assim de plano para um colega meu, falar, qual o custo do seu escritório, ele vai gaguejar, vai ter que parar para pensar. E é difícil, mas é uma informação que você tem que ter na mão. Vem cá, eu estou faturando quanto? Né? Faturando eu sei. Ah, isso aí eu sei, Marcelo. Esse mês eu faturei X lá de honorários. Tá? Ah, beleza, isso aí te deu qual a taxa de retorno para o seu escritório? Você teve quanto de custo, você teve quanto de lucro? Num processo é muito difícil a precificação. Nós temos hoje uma tabela de honorários, né? Uma tabela de honorários, a gente procura seguir, mas importante, mais importante do que seguir a tabela de honorários é eu falar o seguinte: vem cá, esses honorários aqui cobrem os custos desse processo, porque senão, pelo menos a médio prazo, você vai ter um problema de fluxo financeiro, fluxo de caixa, que pode tornar até inviável o seu escritório. Muitas das vezes você está recebendo um volume de honorários, não está se preocupando com seus custos, e se há um abalo como esse da pandemia, que interrompe o teu fluxo, como é que você está? Né? Como é que você faz para sair dessa situação? Qual é o plano de recuperação que você pode aplicar? Né? Porque a nossa profissão, a gente não tem salário. Hoje eu recebo honorários, amanhã eu tenho um cliente, depois eu não tenho um cliente. Então é muito oscilante. Eu tenho que ter um planejamento financeiro bem feito para eu poder enfrentar. Tem colegas que estão passando um período difícil, sim, mas sem tanto aperto. Por quê? Porque fizeram seu planejamento financeiro, estavam preparados, né? Tem uma máxima dentro da gestão econômica que você precisa ter uma reserva necessária para o custeio da sua empresa entre 4 e 6 meses. Se em 4, ou até a gente trabalha com 6, mas regra geral 4. Se você tem um capital reservado para você manter a sua empresa, você tem para 4 meses, para 6 meses, ótimo. Agora tem gente que não, o que entra sai, entra 10 sai 11, né? Entra 10 sai 11. Então isso é complicado. Agora, falando um pouquinho daquela questão da concorrência, né? Você comentou aí que são vários profissionais e tudo. Eu fico imaginando o seguinte: tá todo mundo, faz a imagem assim daquele estouro de boiada, né? Todo mundo correndo na mesma direção, todo mundo indo atrás da mesma cenoura, todo mundo correndo, cenoura, cenoura, cenoura. E aí, pô, tem um outro lado daquele campo que está vazio, que ninguém está indo para lá, está todo mundo correndo para a mesma direção. Por que eu vou correr também? Por que eu vou disputar aquele espaço ali? Será que aquilo ali não está saturado? Eu que estou começando a minha carreira, eu amo direito tributário, eu quero ser tributarista, mas está saturado o mercado. Eu amo direito trabalhista, quero fazer trabalho, está saturado o mercado. Será que eu não vou fazer um melhor planejamento da minha carreira se eu estudar o mercado e olhar as oportunidades? Hoje eu digo para vocês, até a advocacia extrajudicial tem um campo imenso. São diversos procedimentos que a gente pode trabalhar fora da questão do contencioso, né? Desde situações em cartório, como acordos extrajudiciais que a gente pode intermediar, fazer mediação, fazer conciliação. O trabalho do advogado, ele tem que entender, resolver problema. Qual o caminho que ele vai? Muitas das vezes me perguntam assim: doutor, vamos ingressar com uma ação pleiteando isso? Você fala, mas por quê?
Por que uma ação? Por que a gente não resolve isso por uma outra via, né? Hoje nós temos as chamadas vias alternativas de solução de conflitos. Por que não explorar isso? Né? Tornar-se um especialista nisso. Outra área, a área de consultoria, né? Nós temos aí questão de compliance, agora a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas estão necessitando desse conhecimento. E quem o tem? Quem tem esse conhecimento melhor do que o profissional do direito? Nós que conhecemos a legislação e nós que conhecemos a aplicação dessa legislação, somos os mais preparados para chegar para esse empresário, para essa empresa, e falar, aqui, é comigo, vem aqui, é por aqui que eu vou. Então, assim, é importante o empreendedor saber se colocar no mercado. Qual é o mercado que eu vou? Né? É um mercado competitivo? Né? Não estou dizendo que não deve, eu só estou dizendo que a chance de sucesso é menor, porque lá está muito saturado. Né? Agora, é aquela história, o bom profissional ele se destaca, vai se destacar sempre. Né? Todos nós temos os nossos valores, as nossas expertises, mas eu acho que é agir com inteligência, planejar a carreira de uma forma inteligente. Né? Sim. Temos aí algumas... Tem pergunta. Tem umas perguntas aí? Ok. Tem umas Vamos perguntinhas lá. aqui. Já Vamos lá. cumprimentando os colegas da comissão também, né, que entraram, doutor Rostanho, o Mansur. Estão aqui Eu vi aqui acompanhando. alguns nomes. Eu vi aqui alguns nomes, Valéria, fico Camila. bastante... doutora Valéria, doutor Rostanho, os outros colegas aí do tributarista capixaba, né? Eu fico Isso, muito Epigênia também. satisfeito e envaidecido de ter figuras tão ilustres assim, assistindo a essa nossa live aqui. Muito obrigado aí pelo prestígio da presença de vocês, da participação de vocês. O Ramon, ele mandou uma primeira pergunta, que é quais as perspectivas para o pós-pandemia? Acha que haverá mudança significativa? Meu amigo Ramon, um grande abraço para você, viu? Satisfação receber uma pergunta dessa sua. Eu creio que sim. Eu creio que de todos os estudos que estamos fazendo, né, eu tenho conversado com muitas pessoas de várias regiões do Brasil, ainda é uma incógnita o que vem aí pela frente. Mas tem uma tese de terra arrasada, de que não vai sobrar pedra sobre pedra, e tem outra tese de que a economia vai se recuperar muito rápido. E na recuperação rápida da economia, muitas oportunidades surgem, né? Muitas empresas estão mudando o foco. Eu vou usar o exemplo mais banal que a gente tem aí. Tem restaurantes que conseguiram vender mais por conta do delivery do que com a porta aberta. Eu ouvi um empresário do Piauí dizendo que nunca mais ele contrata um garçom em um maître. Ele só vai trabalhar agora com a chamada cozinha fantasma, né? Só trabalhando delivery. Caramba. Então, assim, a gente não sabe o exato nível do problema futuro, né? O que vai sobrar, porque ainda não se pode precisar até quando vai o isolamento, esse estado de calamidade decretado até dezembro. Então, assim, é muito incerto. Mas uma coisa eu posso afirmar, tem muita oportunidade. É só ficar atento ao mercado, ficar atento às questões atinentes a cada um dos ramos do direito. Né? Você veja bem a área tributária. Quantas ações tributárias surgirão aí? Né? Sim. Vem coisa grande, vem discussões muito, muito profundas, discussões que merecem realmente a dedicação do profissional do direito tributário. Né? Nós temos aí o Dr. Rostanho, que é um ícone, né, no direito tributário, né, o nosso grande guru, né, é o farol na escuridão do direito tributário aí para muitos como eu. E eu tenho certeza que ele vai comungar desse mesmo pensamento, né? Se ele tiver aí ainda, Rostanho, depois você coloca a sua opinião aí pra gente. Né? Mas é isso, Ramon, eu acho que tem muita oportunidade vindo aí. Vamos lá. O doutor Marcos Régio também mandou uma pergunta. Fala um pouco da importância do profissional atualizado, principalmente neste momento que estamos vivendo com tantas alterações legislativas.
sai na frente quem está sempre atualizado. É verdade, Marcos. Marcos, um abraço para você, meu querido. Satisfação ter você aqui também recebendo uma pergunta sua. Veja bem, Marcos, é fundamental, né? Mas não somente no momento de pandemia. O profissional do direito, assim como outros profissionais, a exemplo do médico, ele tem que estar sempre atualizado, porque a legislação está mudando. Então, eu entendo que isso não é da agora, isso é uma obrigação nossa. O advogado tem que estar antenado com todas as mudanças na sociedade, ainda que a legislação não tenha acompanhado, mas ele deve se preparar para as mudanças sociais. Então, é tão importante quanto a gente estar atualizado na legislação, é estar também antenado nas mudanças sociais. Por exemplo, vou fugindo um pouco do cenário de pandemia, vou voltar lá na tecnologia. É uma realidade que nós temos carro autônomo, carro que nos leva do ponto A ao ponto B sem precisar de um motorista. Eu já tive essa experiência, eu já tive a oportunidade de andar num dos carros autônomos mais modernos do mundo, e é aqui no nosso estado do Espírito Santo, na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Aí eu lhe pergunto, de que adianta o cientista no mundo está criando um carro autônomo se eu não tenho uma legislação que possa me permitir andar com esse carro? Né? Então, assim, a tecnologia já foi, é uma realidade. Hoje nós temos carro que anda sozinho, nós temos avião que voa sozinho, nós não temos legislação para isso. Né? Porque o órgão de controle de trânsito, ele diz que nem o ser humano não habilitado pode conduzir o carro, imagina um carro sem alguém lá. Né? Então, assim, é importante a gente estar atualizado com a legislação, e é tão importante a gente estar atualizado com as mudanças na sociedade, com as mudanças no cenário social. O Marlon Giovanni perguntou se é melhor ser especialista ou generalista. Ô, Marlon, aí você fez uma pergunta que me incomoda há muitas décadas. E eu não vou buscar a resposta para você no direito, não. Eu vou lá no meu curso de engenharia. Nos anos 80, eu tive a honra de estudar um curso de engenharia mecânica. Um abraço para aquele povo maravilhoso da engenharia da Universidade Católica de Petrópolis. Veja bem, naquela época falavam para nós que o engenheiro deveria ser um especialista. Um especialista. Eu discordei daquilo, eu discordei e discordo disso. Eu vou dizer a frase que eu disse para mim mesmo. O engenheiro é um sujeito que sabe de tudo um pouquinho. Mas de um pouquinho ele sabe tudo. Para o direito, eu, enquanto advogado, se eu disser que eu sou especialista em um ramo do direito, maravilha. Mas eu preciso hoje de ter um conhecimento até multidisciplinar. Veja bem, eu não estou dizendo nem de outros ramos do direito, eu estou falando de outras disciplinas. É preciso falar. Um exemplo, você quer se colocar como um advogado empresarial, se você não souber falar de negócio, se você não souber falar de modelagem de negócio, você vai ter dificuldade de conversar com o teu cliente. Um tributarista, por exemplo, que não tem uma perfeita noção do conhecimento contábil, não estou dizendo que o tributarista tem que ser contador, não é isso. Cada um tem a sua expertise, mas é preciso ter boas noções. Né? Então, assim, minha forma de pensar, minha forma de agir, eu estudo de tudo. Eu estudo de tudo, porque o meu cliente quer uma solução. E se eu não souber, se aquele problema exigir um aprofundamento, eu vou ao mercado atrás de um especialista. E eu sei localizá-la. Aí é o network de novo funcionando, é a rede de relacionamento funcionando, para você ir buscar o conhecimento onde ele está. Se você não tem, você precisa ter condições de ir buscar esse conhecimento onde ele estiver e apresentar a solução para o seu cliente. Sim. E essa questão, assim, a gente move, é até uma questão até mesmo do empreendedorismo, né? Você não precisa
se você quiser, óbvio, né, com o tempo, você ter seu escritório, você ter, ou você fazer uma sociedade com outra pessoa que seja especialista em outra área, ou que atue em outra área, ok. Mas para quem atua sozinho, hoje, é muito melhor, às vezes, você fazer uma parceria. Então, assim, você é adepto de um home office, você não tem um espaço físico. E, às vezes, por exemplo, problemas que às vezes a empresa vai ter, ela não vai ter só um problema tributário, ela vai ter um problema trabalhista, ela vai ter um problema empresarial, ela vai ter N outros problemas que você não necessariamente você precisa dominar tudo, né? E aí isso eu acho que também vai também um pouco de cada pessoa, né? Até porque ser advogado você tem que ter fome de conhecimento, né? E advogado tem que estudar todos os dias. É necessário ter essa vontade de aprender e de ficar antenado sobre outros assuntos. Mas se você também, por exemplo, eu sou péssima em trabalhista e eu não gosto muito de estudar direito do trabalho, eu não sou muito boa. Então, não necessariamente eu tenho que saber, ou já que eu não tenho afinidade nenhuma, eu não preciso ter que quebrar minha cabeça para poder entender aquilo, para poder passar para o meu cliente. Eu posso fazer uma parceria com alguém que saiba, que domine aquilo. Então, cada vez mais as pessoas Verdade. estão até mesmo é uma estratégia para o seu negócio, para a sua empresa. Você, como advogado, se você atua sozinho, você fazer parceria, você tem uma parceria com outros advogados que atuam também em outras áreas. É uma estratégia, É assim, né, verdade. hoje em dia. É verdade. Isso a gente fala que é o posicionamento de mercado, né? Eu volto na pergunta que o Marlon estava colocando sobre o especialista ou generalista. Veja bem, o meu cliente hoje, o que ele busca em mim, eu falei, é solução. Ele quer uma solução para o problema dele. E pouco importa para ele se eu sei ou não, se eu vou ter a solução própria ou se eu vou a um parceiro, a um colega de profissão, buscar essa solução. O que eu não posso, em hipótese nenhuma, é me colocar no mercado como um pato, né? O pato anda mal, voa mal e nada mal, né? Então, assim, é questão de posicionamento de mercado. Eu posso querer ser um especialista, maravilha. Olha, você tem esse problema? Vai lá com a Érica. Doutora Érica é a especialista. Ótimo. Então, não vai faltar oportunidade para você. Agora, se o cliente me procura e eu falo assim, rapaz, isso aqui eu não faço não. Isso aqui você tem que procurar um outro colega. Eu perdi esse cliente, porque se ele sair pela porta do escritório e encontrar você e você resolver o problema dele, dancei, perdi o cliente. Perdi o Sim, cliente. Eu mandei o cliente embora. Se alguém te pede ajuda, se algum cliente vem até você, e normalmente o cliente vem a você quando ele tem uma necessidade, ele tem um problema, ele está pedindo ajuda, é a forma dele pedir ajuda, ele vira até você. Quando ele te pede ajuda e você diz que não, aquela porta se fechou e muitas vezes se fechou para sempre. E o teu vizinho de porta ali do outro escritório falou, não, vem cá que eu resolvo para você, deixa eu ligar aqui para o meu colega que ele vai te resolver. Então é essa rede de relacionamento que sim. nós precisamos fomentar cada vez mais, né? E é óbvio, ninguém nunca vai saber tudo. Por mais que a gente tenha essa fome de Uhum. conhecimento, essa sede de aprender, essa vontade de querer saber cada vez mais, dominar o assunto, a gente não consegue saber tudo. Mas Sim. eu não sei, mas eu tenho um amigo que sabe e eu vou até ele, eu tenho um parceiro que sabe, eu vou até ele, ele vai me socorrer. E aí é o relacionamento com o cliente. Vem comigo. Vem cá, cliente, vem cá que eu vou. Eu não sei não, mas eu sei quem sabe. Vem aqui que nós vamos até ele lá. Né? É levar, é carregar no colo, é levar nas mãos. É isso aí. Sim, e saber, pelo menos estar um pouco antenado com o que está acontecendo e com o que acontece em outras áreas, para justamente quando esses clientes às vezes aparecer e te abordar, você saber contornar a situação e não falar, não sei, mas tem alguém que sabe, mas não sei. Para você conseguir contornar essa situação e fazer com que ele confie, né, em você e fique, né, e não vá procurar outra pessoa, né? Até mesmo por você ter alguém que vai fazer, alguém que faça, né, uma parceria com você. Você falou uma coisa muito importante. Veja bem, você
só vai poder propor alguma solução para o problema se você entender qual é o problema. Sim. E se o advogado ele não tiver esse conhecimento amplo, conhecimento geral, ele não consegue, muitas das vezes, compreender o problema. Ele não consegue compreender o problema. Né? Tem situações assim que a gente enfrenta que o cliente vem nos procura com determinadas colocações e quando você vai a fundo, o problema é outro. Às vezes está no relacionamento com o sócio, às vezes está numa situação, vamos lá para o direito de família, está atravessando uma crise conjugal, aí ele chega e quero o divórcio. O senhor faz divórcio? Doutor, o senhor faz divórcio? Será que é esse o problema dele? Será que esta é a solução? Será que não tem uma outra? Será que se a gente buscar a fundo ali, a gente não vai compreender melhor? Aí, já puxando um gancho, eu falo, hoje a gente tem uma expressão muito comum no nosso meio chamada advocacia preventiva, né, Érica? A advocacia preventiva é mais ou menos isso, né? Se eu não entender o problema que estão me trazendo, eu não consigo propor uma solução. Agora, eu estou combatendo, eu sou um combatente desse termo da advocacia preventiva no modelo que ela é colocada no mercado. Eu gosto mais da expressão da advocacia proativa. Proativa. Falando de direito empresarial, né? Nós temos a situação de que o empresário consulta ao seu jurídico antes de tomar decisões. Isso seria a chamada advocacia preventiva. Agora, se você não conhece que existe um problema, e às vezes nós temos riscos ocultos, nós temos problemas ocultos, onde o empresário ele jura de pé junto que ele está fazendo tudo certo, mas ele não sabe que ele está errando, porque ninguém alertou ele. E se ele não sabe que está errando, ele não vai te perguntar se ele está fazendo certo ou errado, não. Então eu sempre estimulo aos meus colegas, falo assim, olha, se você fechou com um cliente, vai dentro da empresa dele, faz um raio-x, faz um levantamento, apresenta para ele, tem isso aqui, tem isso aqui. Então a decisão de corrigir o que eventualmente estiver errado é dele. Mas você fez o seu trabalho, você alertou, você foi proativa. Eu prefiro muito mais ser proativo do que ficar numa situação que, na verdade, não é preventiva, é passiva. O advogado está lá à sua disposição para você, antes de tomar a decisão, consultá-lo. Mas não é isso. Hoje o cliente quer que você vá antes. Ele não quer ter o problema, pensar no problema. Ele já quer que você entenda da situação dele, entenda do negócio dele, então você precisa estar sempre à frente, sempre um passo à frente. O Roberto Franklin, ele mandou uma pergunta, aí assim, você verifica se você consegue, que o nosso tempo está acabando, eu estou com leve receio da live cair. Porque eu não lembro, como a gente teve problema no começo, eu não lembro o horário certo que a gente entrou depois, então não estou conseguindo controlar o horário. Tá. Mas ele mandou uma pergunta para você falar sobre as limitações impostas da advocacia, acho que referente a marketing digital. Se você conseguir falar brevemente, senão, se não conseguir, a gente manda essa resposta para o Roberto depois. Roberto é um dos advogados mais empreendedores que eu tive a oportunidade de conhecer. Parabéns, é um cara fora de série. Esse pensa fora da caixa mesmo. Mas eu vou tentar ser breve. A minha opinião pessoal, eu acho que este modelo engessado, que nós não podemos isso, não podemos aquilo, é um modelo que ficou no passado. Não dá para a gente negar hoje que existem mídias digitais, mas também eu não posso ser hipócrita a ponto de falar que tem que abrir tudo e que tem... Não, eu penso que tem que ter, sim, limitações. São ferramentas que a gente não pode abrir mão delas, né? A gente não vive mais, isso é uma realidade. Isso está aí, a gente não adianta dar uma de avestruz, não, de enfiar a cabeça na terra e achar que o perigo não tem. Está aí. Agora, não é também abrir as portas e deixar as coisas fluírem como muitos aí desejam, né? Aí sim nós vamos não ter empreendedorismo, nós teremos mercantilização, né? Então, assim, eu falo muito assim, eu tenho um negócio,